Para você que adora retornos agressivos, eu tenho uma excelente notícia. Hoje eu vou explicar para você como dobrar o seu patrimônio não fazendo absolutamente nada e não correndo risco de ações. Vamos falar sobre isso? Isso não é uma pegadinha, e sim dá para fazer isso. Por que, Marília? O que você quer dizer com isso? A taxa Selic, como você já sabe, é a taxa básica da economia. É aquela que remunera os empréstimos de um dia do Banco Central com os bancos e depois dos bancos com outros bancos também. E esta taxa é também a taxa que remunera o Tesouro Selic, o título do governo mais conservador de todos, aquele que não sofre marcação a mercado e aquele que, quando a Selic está a 15, você rende 15% ao ano. Então hoje eu vou mostrar para vocês como fica uma planilha de rentabilidade do Tesouro Selic, já considerando impostos e tudo mais, para você saber como dobrar, triplicar e quadruplicar o seu patrimônio usando apenas Tesouro Selic. Então vamos lá. Nessa planilha aqui eu coloquei primeiro a nossa taxa Selic incrível, 15% ao ano, taxa que a gente não via há muitos anos no Brasil e uma taxa assim gigantesca, muito mais de 1% ao mês, muito mais do que qualquer taxa de juros de remuneração razoável e obviamente que a gente só chegou aqui fazendo muita coisa errada, né? Quando a taxa Selic meta é estabelecida pelo Banco Central em 15%, a taxa Selic efetiva, que é de fato a que remunera os contratos, a que remunera o Tesouro Selic e tudo mais, ela geralmente é 10 vezes abaixo da taxa Selic meta. Então, coloquei aqui taxa Selic efetiva 14,90% para fazer as continhas bem certinhas. Mas quando eu vou investir no Tesouro Selic, vamos entrar aqui no site do Tesouro Direto, você vai ver que, por exemplo, se eu investir no Tesouro Selic 2031, eu vou achar aqui Selic mais 0,10,60. Então eu coloquei aí esse Selic mais 10,60 aqui para a gente ficar com uma taxa bem certinha do quanto renderia, tá? Um Tesouro Selic. Então, renderia aqui uma taxa de praticamente igual à taxa Selic meta, né? 15,01, tá? E aí eu passei, imaginei que eu estava investindo 100 mil reais e fui passando aí 100 mil reais pela taxa Selic ano após ano, claro, com juros compostos, né? Uma coisa assim maravilhosa. Aqui eu coloquei o imposto, então depois de um ano o imposto cai, um ano e um dia, né? Cai para 17,5%, depois cai para 15% e se mantém em 15% nos próximos vencimentos. E também a taxa da B3, né, que é uma taxa de 0,20% ao ano, que você paga quando? Quando você vende antecipadamente o seu Tesouro Selic ou no vencimento do título, tá? Então também coloquei aqui essa taxinha. Então, gente, aqui eu tenho o valor investido, né? Investi, imagina, 100 mil reais e fui valorizando por essa taxa do Tesouro Selic, né? Fui valorizando ao longo dos anos, aqui tá ano 0, ano 1, enfim. Aqui tá o imposto que eu pagaria em cada um desses anos, lembrando que no primeiro ano e um dia o imposto cai para 17,5% e depois o imposto fica em 15%. E aqui eu tenho também a taxa da B3, então a taxa da B3 é 0,20% ao ano. E eu vou cobrando essa taxa quando? Ou no vencimento do título, quando o título vence eu pago essa taxa da B3, ou na venda antecipada, exatamente igual o imposto de renda. Antigamente você pagava mesmo a cada semestre essa taxa da B3, depois eles mudaram e agora ficou exatamente igual a cobrado imposto de renda. Então até é muito mais fácil, né, de gerenciar aí essa taxa da B3. E aqui eu tenho qual seria o meu valor resgatado depois de cada um dos anos passados, tá? E o que eu tenho aqui é o seguinte: com esta taxa do Tesouro Selic de 15,01,
Depois de 5 anos e 8 meses, tá? Quase 6 anos, 5 anos e 8 meses, eu resgataria R$ 200.888,50 e, portanto, o dobro do que eu tinha investido antes, tá? Então, eu precisaria basicamente de 5 anos e meio para dobrar o meu patrimônio. Olha que incrível. Ah, Marília, se eu tivesse 1 milhão, eu ia para 2 milhões, mesmo pagando imposto de renda, mesmo pagando taxa da B3 e tudo mais, né? É uma excelente rentabilidade para 5 anos. E você não está correndo nenhum risco, né? Você está simplesmente investindo num Tesouro Selic, por exemplo. Ah, Marília, eu quero triplicar o meu patrimônio. 8 anos e 9 meses. Com 8 anos e 9 meses, você vem aqui, ó, e tá com R$300 mil líquidos, tá certo? R$300 mil líquidos. E com 11 anos, você quadruplica o seu patrimônio. Percebe que para você duplicar demora 5 anos e pouco. Para você triplicar são 8 anos, então é menos. E para você quadruplicar são 11 anos, então é menos ainda a diferença de um do outro. Por que isso? Exatamente por conta da taxa de juro exponencial, né? Exatamente por esse efeito exponencial do juro sobre juro para você. Aí você vai virar para mim e falar assim: mas Marília, a Selic não vai ficar em 15% para os próximos 5 anos, a não ser que tudo dê errado, concorda? Sim, concordo. A não ser que tudo dê errado, realmente a chance disso acontecer é mais baixa. Ah, qual que é o juro neutro do Brasil e tal? Ah, digamos que é 10%, né? Vamos imaginar que é 10%. Então, se a Selic média deste período for 10%, quanto tempo eu demoraria para dobrar meu patrimônio sem fazer nada? De 8 a 9 anos, tá vendo? De 8 a 9 anos, isso é um tempo normal, né? De 8 a 9 anos eu duplico o meu patrimônio com uma taxa de 10%. Mas, se eu investir num tesouro pré-fixado, aí eu fixo exatamente a taxa que eu vou ganhar para os próximos anos, não é, Marília? Sim. Vamos dar uma olhada num tesouro pré-fixado mais longo que eu conseguir, né? E sem o pagamento de taxa de juro, exatamente para eu não correr o risco do reinvestimento desses cupons. Então, se eu pego um tesouro pré-fixado 2032, ele está pagando 13,72%. Então, vamos pôr aqui na taxa, né, 13,72%. Ora, com essa taxa, eu dobro meu patrimônio mais ou menos a cada 6 anos e 2 meses, por aí, tá? Então, sem fazer nada, investi no tesouro pré-fixado, depois de 6 anos resgatei, tá? Então, hoje é 2025, eu resgato em 2031. Esse pré-fixado vence em 2032, então tá perfeito, esse tesouro pré-fixado 2032. Eu vou resgatar quanto? Praticamente o dobro do que eu tinha investido antes. Tá? Então, chegando em 2032, se você quisesse triplicar, quadruplicar, chegando em 2032, você correria o risco do reinvestimento, né? Você não sabe se vai estar 13,72 para esse período todo. Ah, Marília, mas daria para eu pegar um IPCA+, não daria? Sim, daria para você pegar um IPCA+. Então, por exemplo, Tesouro IPCA+ 2050, quanto tá? IPCA mais 6,96. Vamos fazer umas premissas aqui. Então, tá 6,96%. Quanto que a gente acha que pode ser a inflação média desse período? Ora, a meta é 3%, mas a gente nunca cumpre a meta, né? Então, vamos colocar 4% ou 5%? Vamos. Quanto que vai dar de rentabilidade desse IPCA+? Como o pessoal está com bastante medo da inflação, o prêmio, né, da inflação do IPCA+ está bem alto. Então, a gente teria uma taxa só de 11,24% se a inflação média fosse 4%, tá? Se o IPCA médio fosse 4%. Então, colocando aqui 11,24%, eu dobraria o meu patrimônio mais ou menos depois de 7 anos e triplicaria lá para os 12 anos. Tá? 12 anos
segurando o meu papel, então demora, né, muito mais. Isso se a inflação for 4%. E se a inflação média de lá até aqui for 5%, aí a taxa sobe para 12,31. Colocando 12,31 aqui, a gente dobra um pouquinho menos de 7 anos e triplica com um pouquinho menos de 11 anos. Então, resumindo tudo, se eu investir por mais ou menos 5 anos, grosso modo com as taxas que estão aí, sendo Tesouro Selic, ou sendo pré-fixado, ou sendo IPCA+, eu dobro o meu capital sem fazer absolutamente nada. Não preciso correr risco em bolsa, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada. Se eu aguentar mais ou menos uns 10 anos, eu triplico ou quadruplico o meu investimento, a depender mais ou menos de onde a taxa estiver rolando, né? Que é muita coisa. Então, por que é importante você saber isso? Porque a taxa de juros agora no Brasil tá tão alta que estão te pagando muito para você poupar. Então, você que está aproveitando agora para gastar, ah, não, mas eu quero trocar o meu carro, ah, não, mas eu quero fazer umas comprinhas, ah, não, mas eu quero me mimar, não faça isso, entendeu? Não faça isso, porque a taxa de juros está muito alta. Então, cada 100 mil reais que você guarda, daqui a 5 anos e vai resgatar, esses 100 mil reais vão valer 200 mil reais. A cada 1 milhão que você conseguir acumular, vão valer 2 milhões e assim vai. É muita taxa de juros, então vale muito a pena você pegar todas as economias, todo o seu salário e conseguir investir o máximo que você consegue. Lembrando que essa é a rentabilidade da renda fixa, mas eu acho que a Bolsa Brasileira está tão barata que ela vai dar em coisa de 1 ano ou 2 anos uma rentabilidade de 100%, mas aí você já corre riscos, né? Porque pode ser que o próximo presidente não queira fazer ajuste fiscal, pode ser várias coisas, né? Aí você já entra numa seara mais de risco, aí você não pode ganhar isso sem fazer nada, você vai ter que escolher as melhores ações, né? Escolher o quanto você vai ter de ações, o quanto você vai ter de renda fixa, fazer uma carteira ponderada, como por exemplo a gente faz no Nord Advisor, né? Então eu que recomendo uma carteira de ações no Nord Advisor e recomendo uma alocação, né? Então acho que você devia ter isso em ações, isso em renda fixa, porque o cenário tá bom, porque eu acho que no ano que vem a gente pode melhorar muito essa parte. Você já teria que fazer essa sua carteira, né? Você já teria que organizar o quanto você vai colocar em ações e o quanto você vai colocar no outro. Se você precisar da minha ajuda, vou deixar o link aqui embaixo do Nord Advisor, onde a gente faz exatamente esse trabalho. Mas eu acho sim que para quem tem um apetite para risco, mesmo com uma Selic alta desse jeito, você consegue ter uma rentabilidade dessa em menos tempo no mercado de ações, porque a gente tem um evento muito importante o ano que vem, que são as eleições. E é isso, pessoal. Então, poupe, 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 poupe e invista, 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 invista. Você nunca foi tão bem remunerado por fazer exatamente isso. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.